Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre árvore binária, conceitos, representação e implementação. O objetivo geral da aula é compreender o conceito, o funcionamento e a aplicação das árvores binárias, desenvolvendo a capacidade de implementar e manipular esse tipo de estrutura de dados em C#. O objetivo específico é, primeiro, identificar o conceito básico de nós, raízes e folhas, compreender o processo de inserção dos dados, compreender o processo de busca e implementar uma árvore como exemplo. O que são árvores binárias? São estruturas de dados hierárquicas usadas para armazenar informação de forma organizada e eficiente. Uma árvore é composta por nós, onde cada nó pode ou não ter até 2 filhos, esquerda e direita. O nó principal é chamado de raiz. Termos importantes: nó é o elemento onde armazena os dados. Raiz é o primeiro nó da árvore. O filho é um nó conectado abaixo de outro nó. Pai é o nó que tem um ou mais filhos. E a folha é o nó que não possui filhos. Onde utilizar árvores binárias? Em algoritmos de busca, é muito comum quando você tem um vetor, um array, e você precisa localizar aí um valor determinado, Em banco de dados, é muito utilizado para anexar e localizar os índices, a SQL também para localizar os registros, nos compiladores, onde tem a ordem dos cálculos, quando você coloca um parênteses, ele vai resolver primeiro aquele parênteses. Então você tem aí todo uma ordem para buscar e organizada em árvores. Em jogos digitais, nas tomadas de decisão, no xadrez principalmente, onde tem a simulação de possibilidades. Em sistemas de arquivos do sistema operacional, então quando você tem um sistema de pastas, ele é uma árvore binária. E também organizar os dados na memória RAM, utilizando os ponteiros, que é assim que trabalha a linguagem C, que você consegue aí armazenar os dados diretamente em memória. Um outro exemplo muito comum que a gente trabalha direto é o HTML. O HTML ele tem uma organização de árvore binária, onde a tag principal do documento é o HTML, e essa tag ela tem dois filhos, que é a tag head, que faz toda a configuração da página, e a tag body, que é praticamente a exibição da página. Dentro da tag head a gente tem outras tags filhas, como o title, as metas, os links, que fazem a conexão com CSS, por exemplo. E dentro da tag body a gente tem as tags de exibição, que é a tag p, h1, div, por exemplo, entre outras. O exemplo didático, que a gente vai encontrar na literatura, nos livros que a gente usa por aí, é esse exemplo aqui. Então, a nossa raiz é o 50. E o 50 ele possui 2 filhos, que é o 25 e o 77. O 25 também possui 2 filhos, que é o 20 e o 30. E o 77 ele tem 2 nós como filhos, que é o 62 e o 81. O 20, 30, 62 e 81 são folhas, porque elas não têm nenhum filho. Os pré-requisitos aí para a gente fazer a aula de hoje, o vídeo de hoje. Os conhecimentos em estrutura de dados lineares, que são fila, pilha e listas, que são geralmente os dados encadeados aí de forma linear. O básico de orientação a objeto, que no caso a gente vai utilizar o C#, mas para o Java ou JavaScript a gente tem que ter uma boa noção aí, o básico de orientação a objeto, que é classe e objeto. E fundamental, a gente ter a função recursiva. Sem ela a gente não consegue navegar dentro da nossa árvore binária. Nesse primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo de estrutura em C, na linguagem C que nós temos aqui. Nós temos também um exemplo de estrutura de nó desenvolvido em JavaScript, e também aqui um nó desenvolvido em C#, utilizando a orientação a objeto, que nós temos aqui a classe. Como é que funciona esse nó? O nó ele tem um valor, que é chamado de chave, e esse valor é onde armazena o dado. A gente guarda a nossa informação dentro aqui dessa chave. E aí ele tem os 2 filhos, então tem o filho da esquerda e o filho da direita, que também é do tipo nó. A gente pode perceber aqui que também é do tipo nó. E aí aqui a gente tem um construtor, da classe. Repare que as outras estruturas é a mesma lógica. A gente também tem aqui a chave no C,
A diferença é que aqui a gente passa um ponteiro, né? Um ponteiro da estrutura nó também. Então, ela mesma está aqui dentro, como esquerda e como direita. Aqui a gente tem a referência do objeto, né? Na mesma classe. E aqui a gente tem o ponteiro indicando o espaço em memória. E o JavaScript, né? O JavaScript é uma Aeron Function, que ela recebe como parâmetro o valor que a gente precisa. E aí ela armazena aqui o campo-chave e ele deixa a esquerda e a direita nulo até que esse nó tenha aí filhos. A estrutura da nossa classe árvore, né? Então no slide anterior a gente viu a estrutura da classe nó, que a gente tem aqui um atributo. Na classe árvore, o atributo que nós vamos utilizar é a raiz. Então a raiz é o primeiro nó. É ela que começa a nossa árvore, vai ser o primeiro valor a ser digitado. E a gente utiliza alguns métodos aí, como por exemplo o inserir, né, que a gente vai falar hoje, e o buscar, que são métodos aí fundamental para inserir dados e navegar, buscar informações dentro da nossa árvore binária. E também tem alguns métodos aqui de impressão para a gente conseguir visualizar elas no console. Então eu tenho aqui imprimir a estrutura. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o nó raiz, né? O nó raiz, ele vai ser, ele começa zerado, né? Ele começa como nulo. E quando a gente insere uma informação, a gente vai passar pelo método inserir. Porque o método inserir folha, ele é privado. Quem usa esse método inserir folha é o método inserir. Por quê? A raiz, ela começa como nula. Então, quando eu insiro uma folha, eu tenho que passar ela mesma e a chave. Essa chave é o valor que a gente insere. Por exemplo, no nosso teste de mesa aqui do lado, nós começamos o nosso teste com o valor de 50. Então, nós temos aqui o valor de 50. E aí, o que acontece? Eu estou passando aqui em cima 50, né? Nesse ponto 50. E essa raiz é o nosso atributo raiz aqui em cima. Que no começo ele está nulo, né? A gente não iniciou ele. Então, o que vai acontecer no nosso método inserir folha? Quando a gente insere uma folha, a gente recebe aqui a raiz e recebe o valor. Então, na primeira rodada, eu estou recebendo os 50. E o nosso nó raiz, ele está como nulo, porque a gente não desenvolveu. Então, é a primeira verificação que a gente faz. Se a raiz é nula, significa que eu não tenho nenhuma informação na minha árvore. Então, eu vou colocar o valor de 50 como nó principal. E se você olhar aqui a nossa primeira linha, a gente tem aqui a validação true. Então, eu acrescento aqui, eu crio o novo nó e retorno para o nosso atributo raiz. Está aqui a palavra return, então ele já entra aqui de cara. Então, vamos para a nossa segunda linha, né? Vou colocar aqui a nossa segunda linha, 25. Agora, eu vou entrar com o 25. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vou entrar aqui com o 25, né? Pegar a nossa canetinha. Eu vou entrar com o 25. Só que agora, dentro do nossa raiz, eu já tenho um valor de chave, né? Porque eu inseri o 50. Então, eu não vou executar essa verificação. Essa verificação vai dar como falsa, porque raiz agora, raiz não é nula. Raiz tem um nó, o nó 50. Ele passa para este if. Então, esse if ele vai fazer o seguinte, ó. 25 é menor que 50? Se ele for menor, eu armazeno ele no lado esquerdo da raiz. Então, o lado esquerdo vai inserir numa folha. É aqui que começa a recursividade. Nesse ponto que a gente consegue atingir aí a chamada novamente do método. Então, eu estou chamando esse método de novo, passando a raiz. Só que dessa vez eu estou passando a raiz da esquerda, né? Porque eu quero armazenar o valor de 25 na esquerda. E aqui eu venho com o 25. Desse modo, quando esse inserir folha retornar, ó, porque o nosso método retorna a raiz, quando ele retornar, ele vai retornar para dentro da raiz principal, né, na esquerda.
Então, nós vamos ter aí uma organização entre esquerda e direita, que no caso do 77 agora, né, se a gente for aqui utilizar agora a explicação do 77, ele vai entrar na direita. Por que ele vai entrar na direita? Ó, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. Vamos entrar aqui com o 77. Já temos a raiz, né? A nossa raiz já tem 50 e 25. Então, o 77 ele vai fazer a seguinte verificação. Raiz é nula? Não. Por quê? Porque a gente já tem 2 nós na nossa árvore. A raiz é 50, ela não é nula. Então, primeiro ele vai verificar com a raiz. Então, 77 é menor que 50? Falso. Então, essa verificação da esquerda foi eliminada. A gente não vai navegar para a esquerda. Então, quer dizer que 77 é maior que 50. Então, true. A gente vai colocar o 77 na direita. Né? Então, na direita aqui, ele passa para lá. E acrescenta, retorna, né, a nossa raiz e vai ser atualizada no nosso atributo principal. E eu sempre vou chamar passando o nosso atributo principal, porque é ele que é a nossa raiz e é a partir dele que eu vou navegando. E o mesmo vai acontecendo, pessoal, para o 62 aqui. O 62 é verificado. Se é menor que 50, é falso, né? Então ele vai entrar na direita. Ó. Ele entrou na direita. Mas repetiu o 62 aqui, justamente, porque quando ele entra na direita, é acionado o método inserir folha novamente. Então, uma nova verificação é feita. Porém, a raiz que foi passada é a direita do 50. Então, a direita do 50 é o 77. Então, ele vai verificar 62. É menor que 77? Sim. Então, na esquerda do 77, nós vamos adicionar o 62. Então, aqui a gente consegue colocar o 62 abaixo do 67, na esquerda do 67. E assim sucessivamente, né? Outro exemplo é se eu passar o 10, ele vai verificar com 50, chamada recursiva, verificar com 25, né? Então, 25, 10 é menor, vai entrar na esquerda do 25. Entrando na esquerda do 25. Se eu passar o 5, mesma coisa, né? Nosso teste de mesa. 5 é menor que 50, 5 é menor que 25, 5 é menor que 10, entrando na esquerda. Na esquerda do 10 aqui, ó. E se eu quiser inserir um 7 agora, ele vai verificar 7 é menor que 50, entrar na esquerda. 7 é menor que 25, 7 é menor que 10, porém 7 não é menor que 5. Então, 7 vai entrar na direita do 5, conforme o nosso próximo slide mostra aqui pra gente. Ó. Então, eu tenho o meu primeiro item, eu tenho aqui o meu segundo item inserido, meu terceiro, meu quarto item, aí meu quinto item, meu sexto item e meu sétimo item. Se você observar, a vantagem da árvore binária é que você tem aqui, ó, visualmente, a ordem dos números, ó. Bonitinho aqui. Tem que aqui ficou um pouquinho desalinhado, mas ó. E isso mostra que o 5 é menor e o 77 é o maior número. Quando eu vou fazer uma busca, né? Isso é aí que entra a melhor parte da árvore binária. Se eu estou buscando pelo 77, por exemplo, eu quero encontrar o 77, eu verifico se ele é maior que a raiz. Se ele for maior que a raiz, eu já elimino todas essas possibilidades. Eu não preciso testar todas essas opções. Eu simplesmente vou direto para o lado direito. Aí no lado direito, logo de cara eu já encontro o 77. Que aqui está o nosso método de busca, né? Quando eu vou usar uma busca, eu também passo a raiz, né? Nossa raiz principal. E aí eu passo aqui, por exemplo, o valor 77. Então, nossa raiz principal, o valor 77. Se a raiz for nula, isso quer dizer que não encontrou, né? A raiz é nula, não tem como encontrar. Então, retorna nulo. Porém, ele vai retornar se a raiz, ponto-chave, né? Se a chave dessa raiz for igual à chave que a gente está procurando, ele já retorna imediatamente. Como o primeiro é 50, né? A nossa raiz é 50, ele vai cair aqui, nessa parte do if. Ele vai verificar o seguinte: a chave, que é 77, é menor que 50?
falso. Então, ele já começa a navegação pela direita, fazendo uma chamada recursiva, passando aqui a raiz da direita como o próximo item, que a raiz da direita é o 77. Que aí na segunda chamada, que aí a gente vai ter aqui 77 e 77. Retornando então, garantindo aí como encontrado a nossa busca. Então vamos fazer o teste agora com o programa de fato. Então a gente tem aqui a nossa árvore, as buscas, as raízes, a gente tem aqui o nosso nó, e eu vou chamar aqui no program todos eles, né? Então eu crio aqui uma instância da árvore, né? Chamada árvore, do tipo da classe árvore. Eu criei aqui um vetor de inteiros, tá? Pra gente ganhar tempo. Então eu já defini os valores que eu preciso, 50 como nó raiz. Daí eu tenho 25, 77, 20, 30, 62, 8, 5 e 7. O for each aqui, ele vai servir para ler esses dados, né? E inserir um a um, ó. Então eu tenho aqui a inserção deles. Eu vou colocar aqui um breakpoint no inserir, para a gente observar aqui, ó, breakpoint. Certo? Quando eu iniciar esse programa, ele vai travar lá para a gente observar o que acontece. Depois eu vou imprimir a estrutura no console para a gente visualizar ela, ter um contato visual. E vou realizar duas buscas, né, utilizando o método de busca também, que eu vou colocar o breakpoint na busca também para a gente debugar. Então tá aqui. Vou iniciar o programa. Ó. Então o que aconteceu? Ele já fez a inserção aqui do nosso primeiro, do número 50. Como eu sei, eu olho aqui na raiz, ó, tem o valor 50. E a nossa, aliás, eu olho aqui na chave, né, o valor 50. E na raiz aqui eu tenho nulo. Então eu vou apertando F10 aqui, ó. Ele vai verificar a raiz é igual a nulo. Então o verdadeiro, ó, ele vai retornar um novo nó. Então esse nó vai entrar aqui na raiz, ó. Se a gente olhar, ele vai entrar nesse ponto aqui, ó. Ele se retorna e vai mandar ele para cá. Ó, então ele vem para aqui, entrou aqui, aqui eu tenho já um nó. E esse nó tem a chave 50. Mas a direita e a esquerda dele estão nulos. Por quê? Porque eu só tenho 50 na minha árvore. Então, continuando a implementação, ele vai sair da primeira interação do for each, vai para a segunda, que no caso agora o V vai passar a ser 25, né? Que agora a gente está nesse número aqui. Ele vai inserir aqui o 25. Ó. Então, ele vai entrar para cá, temos aqui o 25. Então, dessa vez, né, a raiz ela não é nula. Por quê? Porque agora a gente tem a raiz com a chave 50. E na direita e na esquerda não tem nada, que é o que vai acontecer agora. Ele vai verificar se essa chave 25 é menor que a chave da raiz 50. Ele vai entrar na esquerda. Entrando na esquerda, eu vou chamar o método novamente. Ó. Só que dessa vez eu passo a raiz ponto esquerda como nó, como raiz. Né? Como se fosse a primeira de novo. Por quê? Porque eu quero armazenar aqui dentro. Ó. Então ele vem para cá, cai aqui, vai verificar se é nulo. E agora é nulo. Por quê? Porque a raiz da esquerda não tinha nada. Então eu vou acrescentar esse novo nó na esquerda do 50. Então eu tenho agora 50 e 25. Da mesma forma aqui, eu retorno a raiz para dentro da raiz principal. Então, ó, eu tenho aqui a raiz da chave 50 e a esquerda está nula. Porém, quando eu faço o breakpoint, ó, eu tenho na esquerda um novo nó. E se eu abrir esse novo nó, eu tenho o 25. Que o 25 tem a direita nula e a esquerda nula. Tá vendo? Então, ela é uma folha nesse momento. Eu retorno para cá, né? Nesse último return, ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ó, eu tenho agora, então, a minha estrutura já preenchida. Então, eu tenho a chave 50. Dentro da esquerda da 50, eu tenho a chave 25, que é uma folha, que não tem nenhum item. Continua a minha inserção, né? Eu vou pular aqui alguns pontos, para a gente já observar que agora eu estou no 20, ó, eu estou desse lado aqui. Vou inserir o 20. Não vai ser nulo, ele é menor, vai navegar pela esquerda, né? Entrou pela esquerda, vai de novo, não é nulo ainda, a chave é 25, nós estamos tentando inserir o 20, é menor,
vai navegar na esquerda, volta para cá. Agora ele vai encontrar uma raiz nula. Por que uma raiz nula? Porque essa raiz que passou não tem nada, porém a raiz principal ela já tem nó tanto na direita, que é o 77, quanto na esquerda, que nós temos o 25. Então o 20 vai entrar aqui, ó. É o que vai acontecer agora. Ó, voltou de novo, que é mais um return. E agora, ó, eu tenho aqui à esquerda o 20. Então você consegue visualizar por aqui, ó, a nossa árvore sendo construída. O 20 está nulo na nossa esquerda. Então, agora depois do 20 é o 30. Então a gente vai entrar na direita. Ó, vamos entrar aqui com o 30. A nossa chave é 30. A raiz que está sendo passada é o 50. Então ele vai entrar na primeira à esquerda e vai chamar o método novamente. Chamou o método novamente, agora ele vai entrar à direita do 25, porque 30 é maior que 25. Então ele vai entrar aqui, ó, na direita e vai inserir na direita do 25. E aí ele vai retornar tudo de novo, guardando as informações nos devidos lugares. E assim sucessivamente, até a gente ter a nossa última interação. Então eu tenho 25. Aí na direita do 25 eu tenho o 30. Vou continuar aqui o programa, né? A gente já viu a lógica funcionando. Continuar. E ele vai executar a busca, né? Então como que acontece a busca? A chave que eu estou buscando é 61. E dentro do nosso programa eu não tenho aqui o 61. Então o que ele vai acontecer aqui na busca? Ele vai encontrar a raiz de 50, né? E ele vai ver, a raiz é nula? Não. É igual? Também não. Então não vai retornar nada aqui. Ele vai verificar. A chave de 61 é menor que 50? Também não. Então ele vai cair direto aqui na busca da direita. Ele vai buscar recursivamente na busca da direita. A direita ainda tem um nó. A direita do 50 tem o 77. Então ele vai entrar agora no 77, ó. Tanto que o 61 está aqui e o 77 está aqui, ó, o nó do 77. Também não é nulo, também não encontrou. Dessa vez ele vai cair à esquerda, por quê? Porque eu tenho aqui a chave 77 e o 61 é menor. Então ele vai buscar na esquerda. Só que na esquerda do 77 eu tenho o 62 e não tem como continuar daqui para frente. Então o que vai acontecer? Na terceira chamada recursiva, ó, à esquerda, ele vai trazer uma raiz nula, que ou seja, não tem 61 na nossa árvore. Então, o nosso algoritmo vai se despedir retornando até retornar aqui a busca de não encontrado. No caso aqui, a variável busca da classe nó está nula. Então, se for diferente de nula, encontrou. Caso contrário, não encontrou. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o resultado da nossa árvore binária, deixa eu tirar o breakpoint daqui, é esse formato. Percebam que nós temos aqui, tá na horizontal por causa do console, tá? Mas a visualização a gente consegue ver claramente, ó. Nós temos o 50, aí à direita do 50 nós temos o 77, só que o 77 tem à esquerda dele o 62, que é um número menor que 50, aliás, maior que 50 e menor que 77. E na direita do 77 nós temos o 81, que é o maior número da nossa árvore. E, né, do outro lado, né, à esquerda dos 50, a gente tem os números menores que 50. E aí o 61 ele não encontrou, porém o 81 ele encontrou. Então é assim que funciona a nossa árvore binária